Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho. Nós somos o Grupo Espírita Casa do Caminho e estamos situados na Rua Estado de Israel, número 59, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, Brasil. E o Evangelho é esse momento em que nós nos reunimos para refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a nossa doutrina espírita. E quem trará as reflexões de hoje é a nossa querida Margarete, com o tema Os Apóstolos. Então, nesse momento, para darmos início, convidamos a todos que procurem um lugar calmo, tranquilo, longe de interrupções, de distrações. Procurem sentar-se em uma posição confortável e aqueles que assim desejarem podem fechar os seus olhos. E vamos, por alguns instantes, nos focarmos na nossa respiração, fazendo algumas inspirações e expirações bem calmas, profundas. E à medida que nós vamos respirando, vamos nos acalmando, apaziguando a nossa mente, nos desligando das atribulações do nosso dia, nos permitindo focar nesse momento. Vamos trazendo à nossa mente a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Como ele mesmo disse, quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria entre eles. Vamos vendo Jesus à nossa frente com os braços abertos, seu olhar acolhedor, seu sorriso terno. Jesus, então, derrama as suas bênçãos sobre cada um de nós. Embaixo da sua luz, do seu amor, nos sentimos plenos, fortalecidos na nossa fé, em perfeita harmonia com a vida e com a obra do Pai. Envolvemos nesse momento também a nossa querida Margarete, em muita sustentação, para que ela esteja inspirada, intuída, e possa nos trazer as mais belas reflexões durante a sua preleção. E assim, muito felizes por estarmos aqui, muito gratos ao nosso Pai Maior por essa oportunidade, damos início ao nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Margarete, por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada. Falar de Jesus, de seus ensinamentos, já é um grande privilégio para nós, ainda
aprendizes dos seus ensinos, né? Da vivência que ele nos propõe em sentido a esse reino dos céus que ele veio nos revelar. A alegria de estarmos reunidos para esses momentos, recomeçamos a relembrar o chamado de Jesus aos apóstolos. É sempre bom consolidar, né, esse momento que é uma consagração desse chamado, identificando esses 12 como aqueles escolhidos. É claro que se chegaram muitos outros, mas esses 12 são aqueles que vão ter uma fidelidade mais próxima de Jesus e permanecer mais fiéis aos seus ensinamentos. Então, vamos pegar um texto de Lucas que apresenta esse momento em que Jesus convoca seus discípulos. Naqueles dias, retirou-se para o monte a orar e passou a noite orando a Deus. Depois de amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, a saber, Simão, a quem deu ainda o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas Iscariotes. E descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava grande número de seus discípulos, e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro, de Sidom, que foram para ouvi-lo e serem curados das suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam sãos, e todo o povo procurava tocá-los, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Então, esse é o momento, né? Nós percebemos, então, Jesus passou a noite em oração, e quando amanheceu, ele convocou esses 12. Então, não é uma coisa sem pensar, sem sentir, sem a intuição e a inspiração divina para aquele trabalho. Jesus faz a oração, e da oração ele se sente inspirado para escolher os 12 entre muitos discípulos, e chamou-os apóstolos, porque apóstolo é muito mais que discípulo. Apóstolo é aquele que é enviado em nome de. Então, seriam aqueles que seriam enviados em nome de Jesus, seriam o porta-voz de Jesus. Olha a responsabilidade, né? Então, haveria para os apóstolos um trabalho maior, a necessidade de uma identificação maior com os ensinos de Jesus. E é isso que realmente vai ocorrer. E como discípulos, eles ficam num aprendizado e num grande exercício de desenvolvimento de suas próprias faculdades espirituais. Mateus, no capítulo 10, é inteirinho a recomendação para os discípulos de como deveriam agir. E esse trabalho de curas, tanto de enfermos de alma como enfermos de corpo, os chamados milagres, seriam a forma de atrair, primeiramente, pela necessidade, pelo sofrimento, pela compaixão que Jesus tinha com todos os que sofrem, seria a porta, né, para esse chamamento. Mas os discípulos também haveriam também de contribuir com esse trabalho. Eles também assim o curavam. E assim, tinham essa determinação de Jesus. Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios. Isso tudo era uma ação magnética, psíquica, magnética, espiritual, para a qual Jesus preparava esses discípulos para a missão. E daí nós percebemos também esse chamado constante que ele faz para que os discípulos tenham um aprendizado, uma escola, como nós dizemos, no sentido iniciático. E os discípulos vão desenvolvendo, né, os seus predicados, e nesses contatos com Jesus, durante os ensinamentos, as pregações, as parábolas,
eles vão aprimorando, mas muitas vezes ainda não muito bem, porque é um aprendizado, eles estão aprendendo, sendo preparados. E entre eles, o mais entusiasmado de todos, o Caiba Schutel, neste livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele não consegue, ele acaba destacando Pedro de todos os outros discípulos, porque Pedro é realmente apaixonante. Só para a gente fazer uma passagem rápida sobre Pedro, nós demoraríamos pelo menos 1 hora e meia, para ter uma noção do que foi o aprendizado de Pedro com Jesus e as lições que Pedro nos permitiu, porque com sua alma aberta, apaixonada, impulsiva, mas entrega, né, do seu coração aos ensinamentos do Cristo, ele deixa para nós um caminho muito bom de inspiração para o entusiasmo nosso para seguir Jesus. E aí, nós temos experiências várias com Pedro, que é um encantamento para nós, né? A gente vai se deliciando, vai se identificando com ele, com a sua impulsividade, com a sua paixão, mas também com a sua fragilidade. E aí nós compreendemos, né, que já no momento da crucificação, há um abatimento geral sobre todos, e nós percebemos que Pedro também não consegue fugir àquele medo, aquele sofrimento daquela hora, do trauma que acontece com todos os discípulos. E a dispersão ocorre. Então, é uma coisa assim que a gente sabe, né, que o que acontece. Dias antes, bem antes, quando, no início das perseguições, muitos discípulos se afastaram. E aí, quando Jesus pergunta para os discípulos, e vós também quereis ir? Para os 12, né? E Pedro toma a frente. E para onde vamos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E temos crido naquilo que tens nos ensinado. Olha que maravilha, né? É um testemunho incrível, porque se nós olharmos para a nossa própria vida, de repente desanimarmos, desconfiarmos daquele caminho, de alguma forma, fragilizarmos na nossa fé, de novo, Jesus perguntaria para nós, né? E vocês também querem ir embora? Querem se desligar da nossa ligação aqui, da nossa união, da nossa sintonia? Será que nós diríamos como Pedro, Senhor, e para onde vamos? Qual resposta filosófica nesse mundo espiritualista, no sentido geral, pode ser mais verdadeira, mais significativa, mais segura do caminho da verdade e da vida? Nós não temos. E uma vez reconhecido isto na nossa consciência, no nosso entendimento, só nos vale prosseguir, desenvolvendo essa fidelidade, essa sintonia, cada vez mais. Porque na medida em que mais nos aproximamos do Cristo, mais nós também estaremos em harmonia e em equilíbrio na nossa caminhada evolutiva, sendo úteis nessa grande orquestração universal que caminha pela lei da solidariedade, porque o mais evoluído, o mais entendido, o mais sofrido, o mais experiente, deve dar as mãos àquele que vem vindo nas suas fragilidades, para que se consolide uma fé radiosa e robusta, para que essa humanidade encontre o caminho da paz pela ação e a escolha do amor e não pela escolha da dor. E assim, Pedro nos dá esse entusiasmo, ele nos dá essa convicção. E eu entendo por que Caiba Schutel acaba se dedicando mais ao sentido como representante dos apóstolos. E quando ele diz, para onde nós vamos? Né? E naquele momento, teve um congraçamento espiritual maravilhoso entre o mestre e seus discípulos. E Pedro representava o pensamento dos apóstolos naquele momento, em que a fidelidade era colocada à prova, mas ainda não bastava. Muitas mais provas os discípulos enfrentaram. E no momento da crucificação, foi um trauma profundo para todos eles.
Mas Jesus não exigiu nenhum testemunho de heroísmo, pelo contrário, no momento da prisão, ele diz: sou eu, né? Aquele a quem procuram, deixe os outros irem. Olha o amor e o desprendimento desse mestre amado, porque estava poupando e ainda fazendo todo o trabalho de preparação para que eles, como discípulos, se tornassem verdadeiros apóstolos. E assim, eles são poupados naquele momento, mas permanecem escondidos com medo da perseguição, da prisão. Mas aí Jesus retorna. Jesus volta em suas aparições espirituais, né, para que eles, materializando-se, tornando-se visíveis, e durante 40 dias, ele se manifesta em vários momentos, mais uma vez, confortando, assistindo, educando, ainda fazendo mais e mais preparações psíquicas, magnéticas ou mediúnicas, como nós chamaríamos hoje, para que os discípulos estivessem mais aptos, mas para que a coragem voltasse para eles. E voltou, porque Jesus mostrou que não existe a morte, que o corpo pode ser lesado, mas o espírito estará sempre profundamente envolvido com a vida. E a vida é mais do que a vida do corpo. E quando eles têm essa certeza, nesse contato com Jesus, nesses 40 dias, eles ficam realmente imbuídos, inundados desta fé, desta convicção, dessa imortalidade, desta confiança de que a vida é assim profundamente maravilhosa, e nunca cessa, e não há poder dos homens na terra que possa fazer cessar esta sede pela vida, essa realidade que só Deus pode construir. E assim, né, Jesus permanece com eles e seus discípulos, então, vão adquirindo essa confiança, cada um deles depois vão, através das próprias perseguições, o livro Atos dos Apóstolos, de Caibachuta, também reflete sobre isso, de uma forma maravilhosa. O livro do Evangelho do Novo Testamento é também Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Lucas é um discípulo de Paulo, que chega bem mais tarde, mas que vai ter toda a condição, iluminação e inspiração para descrever a ação dos apóstolos. Por ter ficado mais próximo de Paulo, ele tem mais detalhes, mas Lucas tem a missão, a inspiração de descrever os atos dos apóstolos. E é maravilhoso, maravilhoso. Nos nossos cursos de aprendizes do Evangelho, nós temos oportunidade de discorrer algumas das passagens e nós vamos assim como que nos empoderando daquela energia, daquela força espiritual de uma fé incondicional para entender as razões da missão de Jesus entre nós e de como nos cabe aproveitar, nos bebermos desta fonte de vida que o Mestre Jesus nos trouxe. E nós vamos fazer isso principalmente confirmados pelo trabalho dos apóstolos. Porque não for esse trabalho, o judaísmo teria encoberto, né, todo esse trabalho. E é isso por isso que Jesus preparou os discípulos, para que houvesse a continuidade de toda aquela obra. A responsabilidade, portanto, e ao mesmo tempo, a nossa gratidão a esse trabalho magnífico que eles realizaram de confirmação da fé, da fidelidade. Altos e baixos, sim. Quedas, sim. Mas levanta, reconstrói, continua gradativamente esse trabalho de educação espiritual, de fidelização aos ensinos do Mestre amado. E aí nós vamos ter uma oportunidade de, entre muitos ensinos e experiências e passagens do Evangelho, nós vamos relembrar algo muito especial,
que logo depois que Jesus parte, que é justamente vai acontecer o fenômeno de Pentecostes, que eram festas religiosas judaicas ligadas às plantações, às colheitas, que vai ocorrer mais ou menos 50 dias após a Páscoa. Na Páscoa judaica, Jesus morreu, né, foi a crucificação, e nesse período Jesus permanece com eles, dando-lhes novos ânimos e instruções, e quando chega esse período dessa festa, em que há novamente aquele movimento grande de pessoas em Jerusalém, aquele momento Jesus se despede, né? E há aquele fenômeno que eles chamam de ascensão, que como assim, ascendeu aos céus, quer dizer, tornou-se então invisível aos olhos dos discípulos e torna-se invisível, portanto. Exatamente nesse momento, Pedro está entrando em uma das portas, que é chamada Porta Formosa do templo, que tinha várias portas ligadas aos lados norte e sul, essas divisões, né? Localizações. E Pedro está entrando, mas ali foi trazido, tinha sempre, constantemente, um homem que era coxo. Coxo não chega a ser um paralítico, mas ele é impossibilitado de andar grandes distâncias, porque uma das pernas ou um dos pés é mais baixo, mais curto, e não permite aquele equilíbrio para que possa andar. E esse homem era trazido constantemente por alguém, normalmente podia ser alguém da família, né, para que ele pudesse esmolar na porta do templo. E quando Pedro e João estão entrando no templo, esse homem implora por uma esmola. E Pedro, olhando nos olhos dele, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele, esperando receber deles alguma coisa, olhava-os com atenção. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram, e dando um salto, pôs-se de pé, e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconhecendo ser este o homem que se sentava a esmolar à porta formosa do templo. Todos ficaram cheios de admiração e pasmos pelo que lhe acontecera. E a partir dali, a multidão começou a envolver, a encontrar, procurar por Pedro, por João, e procurar olhar nos olhos dele, porque a sintonia foi feita dessa forma. E aí as explicações que nós temos, que a doutrina espírita nos dá, é de como se faz essa sintonia, essa ligação espiritual para receber os fluidos que seriam os libertadores dessa doença que a cometia. E diz aqui, era de nascença. Então, as curas, quando as coisas são de nascença, são muito mais significativas na questão do poder espiritual. E aí, outros começaram a vir atrás de Pedro, de João, e formar aquela multidão. E é quando Pedro, inspirado, faz o grande discurso e retoma para aquelas criaturas a fé no Cristo, aquele que fora crucificado, banido da sociedade de forma tão cruel pelo sacerdócio, pelo poder romano. Então, aí o sacerdócio judaico e o poder romano. Aí nós vemos como é que ele reabilita. Aquele que fugira, apavorado, agora tem a força para reabilitar a presença do Cristo entre nós e a injustiça que lhe fora cometida, para começar o despertar daquela multidão para esse poder maravilhoso da bondade divina que veio até nós. E aí nós ficamos assim, quando falamos dos apóstolos, escolhemos essa passagem, porque essa passagem é para trazer para nós, porque nós ficamos admirando o que os apóstolos conseguiram, as suas vitórias, seus poderes, mas e nós? O que tiramos para o nosso cotidiano?
Quando Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda. E é nesse momento, né, que nós sabemos que nós entendemos que aqui fica cumprida a promessa que Jesus fez muito tempo atrás. Ele diz assim para nós: podeis fazer tudo o que faço e muito mais, se fizerdes o que vos mando. E nesse momento em que Pedro cura este coxo, né, este homem, ele está realmente dando cumprimento à palavra do Cristo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, se fizerdes o que vos mando. O que é que nos manda Jesus? Amar, ter compaixão. E olhando aquele homem sofrido, naquela condição tão miserável, ele se desdobra de amor e ele diz, o que é que eu tenho para lhe dar? Eu tenho isto, é a minha fé, o meu amor no Cristo, o cumprimento da promessa que nós temos para com ele, expulsar os demônios, curar os doentes, amparar os pobres. Ele transborda nesse momento e faz isso. Agora nós perguntamos a nós mesmos, né? Ninguém é tão pobre que não tenha algo de si para doar, interagir com os outros, para integrar-se, juntar-se à corrente do bem, se estender e abraçar os que sofrem. Perguntar a si mesmo, perguntar a nós mesmos, o que eu tenho de mim que me pertence na essência do meu ser? O que eu tenho realmente para dar de mim? Eu tenho alguns, pelas condições de vida em que nós nos encontramos na matéria, a gente tem alguns recursos materiais, intelectuais, que podemos partilhar. Não tenha dúvida, já é o grande começo. Né? Nós começamos com as riquezas da iniquidade, como diz as parábolas de Jesus, para aprender a conquistar as riquezas da espiritualidade suprema. Então, essas condições materiais e intelectuais que temos são condições transitórias, mas instrumentos de exercício de solidariedade. São também talentos que nos são concedidos, que nos compete multiplicar, rompendo as limitações do egoísmo e do orgulho que apequenam a nossa existência. Que exemplo nos deixa Pedro aqui? Inundado de amor, ele é a prova da promessa de Jesus. Assim, ele dá cumprimento a essa palavra. Podeis fazer tudo o que faço e muito mais. E quanto a nós? Quanta impotência e fragilidades na nossa vida. Quantas coisas tristes muitas vezes carregamos, acreditando que não temos soluções, que não temos forças necessárias para vencer o desamor, o abandono, o luto, o desemprego, a luta material de sobrevivência. Quantas vezes nós nos sentimos assim na vida, pequeninos, frágeis, tão sozinhos. E não é uma realidade. A realidade do amor divino não é nos colocar nessas situações, é nos fazer lembrar do que temos para dar. Nós temos para dar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa resiliência, a nossa resignação, mas também a nossa coragem, a nossa luta para transformar as situações tristes, as situações de desassossego, de insegurança, mas provar nisso tudo para nós mesmos o quanto o amor de Deus pode agir em nós. E Pedro nos dá esse exemplo. Então, ao encerrar o assunto dos apóstolos, que é muito amplo, que demanda meses e meses de estudo nas faculdades, de estudos teológicos, é um tempo enorme, estudando, conhecendo cada coisa, cada pormenor. Mas aqui nós assimilamos rapidamente a essência da lição. Os apóstolos, assim como Pedro, outros também trabalharam e fizeram muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas curas, muitas transformações, conversões, para que outros também fizessem essa missão. Escolhemos Pedro para esse momento, para focalizar alguma coisa.
E nós queremos deixar esta certeza de que temos muito de dentro de nós. E quando não o tivermos, vamos aprender, vamos desenvolver. A parábola dos talentos é uma convocação para que isso cresça em nós. Os apóstolos também fizeram um trabalho de crescimento, de desenvolvimento da própria fé, da própria fidelidade. Passaram por traumas, por sofrimentos, suas vidas foram vilipendiadas de tantas formas, mas eles deixaram seu testemunho para a fé, para milênios, sem fim, em que nós ainda vamos beber desses discípulos amados do Mestre, transformados em apóstolos pela sua convicção, pela sua fé, pela sua transformação. Deixaram esse exemplo de luta para nós, do quanto podemos fazer muito mais. O que eu tenho de mim e o que eu posso ter, desenvolver. E assim vamos em frente. Esse é o chamado que Pedro deixa para nós neste momento. Um grande abraço a todos e que a nossa fé cresça em Cristo Jesus cada vez mais. Assim seja. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar amor através do nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, hermanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e muito amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões por todo o planeta, em especial nesse momento que atravessamos. Vibremos sustentação a todos os profissionais da área da saúde e áreas relacionadas. Vibremos muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibremos amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a nossa Casa do Caminho, seus trabalhadores, assistidos e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm à nossa mente, encarnados ou desencarnados. Vibremos união, fé, paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perdas de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações
o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E chegamos agora aos momentos finais do nosso Evangelho. Depois de vibrar, nós vamos agora receber, através de um vídeo e das nossas próprias orações, as bênçãos dos amigos espirituais. Que nós possamos nos beneficiar do que vamos ouvir. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos.
Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim, preenchidos de um profundo sentimento de gratidão por tudo que aqui ouvimos, sentimos, recebemos e pudemos doar, nós queremos agradecer aos amigos espirituais que prepararam esse momento para nós, coordenados pelo querido Itaporã, coordenador dos trabalhos espirituais da nossa Casa do Caminho. Agradecer pela presença de todas e todos que aqui vieram, desejar uma ótima semana que já se inicia e agradecer a Deus nosso Pai por mais esse Evangelho que realizamos. Muita paz a todos, que assim possa ser, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.